Olá, turminha, tudo bom? Hoje nós vamos ver reta numérica, a representação dos números inteiros na reta numérica. Na aula passada, vocês viram como é que aconteceu o surgimento dos números inteiros. O surgimento aconteceu com a necessidade que se tinha de aumentar a questão dos números, porque não supria os naturais, já não supria a necessidade que estava acontecendo naquele momento. Por exemplo, fazer a subtração onde o minuendo é menor que o subtraindo, no conjunto dos números naturais, isso é impossível eu diminuir 3 menos 7. Então, com essa necessidade, entre outras, fez-se o surgimento do novo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, onde eu incluo o conjunto dos números naturais, que são os positivos, e os novos números, que são os negativos. Eu represento este conjunto pela letra Z, tá bom? Z é o símbolo que representa o conjunto dos números inteiros, e nele estão os elementos. Quem são os elementos? O zero, os números positivos e os números negativos, tá? Até o momento, vocês tinham só conhecimento do zero e os números positivos, que são os naturais. Agora, vocês têm esse conhecimento aqui, ó. Eu apresento a vocês os números negativos, que, com tudo isso, os positivos, os negativos e o zero, cria-se um novo conjunto, que é o conjunto Z, o conjunto dos números inteiros. Então, vamos lá. Do zero, que é a minha origem aqui, eu digo que ele não é nem positivo e nem negativo. O zero, ele é neutro. Do zero para a direita, eu tenho os números positivos. Do zero para a esquerda, eu tenho os meus números negativos, tá? Os números positivos, que também são os naturais, né? Eles podem vir apresentados com o sinal de mais ou não vinha apresentado, tá? Então, apresentou o sinal de mais ou não apresentou o sinal de mais, trata-se de números positivos. Já os negativos, eles têm que vir sempre com o sinal de menos para você saber que ele é um número negativo, tá? Do zero para a direita, que são os positivos, não tem fim, tá bom? Eles são os números crescentes infinitamente. Do zero para a esquerda também não tem fim. Eles são os números, eles vão decrescendo infinitamente, tá? Agora, vamos aprender a representar estes números inteiros numa reta numérica. Primeiramente, vamos desenhar uma reta. Opa. Então, você desenha uma reta. A reta, ela é infinita para ambos os lados, tá bom? Ela não tem fim nem para a direita e nem para a esquerda. Então, desenhou a reta. Agora, você escolhe um ponto central, onde vai ser a origem. Então, vamos aqui escolher um ponto central. Eu vou representar pela letra O, geralmente, mas poderia ser qualquer outra letra. Essa minha origem, ela é o zero, tá? Escolhe uma unidade de medida. Tá? Se você escolher 1 centímetro, tem que ser 1 centímetro para todos. Se você escolher 2 centímetros, tem que ser 2 centímetros para todos, tá bom? Eu vou escolher aqui 1 centímetro. Tá. Agora que você escolheu a unidade de medida, vamos agora colocar os números, tá? Então, do zero para a direita são os meus números positivos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente aqui para a direita, tá? Sabemos aqui, se eu pudesse, eu ia dar continuidade. Agora, do zero para a esquerda são os números negativos. Então, tem que vir acompanhado com o número, com o sinal de menos, tá? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, também infinitamente aqui, tá? Então, como eu disse, os positivos podem ou não vir acompanhado com o sinal de mais. Os negativos têm que vir acompanhado com o sinal de menos para representar ele como negativo, tá? Agora, o que eu quero cobrar de vocês lá na tarefa é essa linguagem matemática aqui, olha. Cada número inteiro, ele é chamado de abscissa do ponto correspondente, tá? Então, vamos lá.
Aqui, essa reta numérica, eu posso colocar os pontos para representar estes números, tá? Então, por exemplo aqui, eu posso colocar aqui o ponto A. Eu posso colocar aqui B, tá? É o que tá dizendo aqui, olha. O número -3 é a abscissa do ponto A. O que vem ser abscissa, professora, tá? Vocês podem estar se perguntando aí. A abscissa é a linguagem que a gente usa em relação à reta numérica para representar um número em relação ao ponto, tá? Então, na reta numérica, ela é feita por vários pontinhos. Esses pontos a gente representa com a letra maiúscula do nosso alfabeto. Cada ponto corresponde a um número, ou cada número corresponde a um ponto, tá bom? E este número, em relação ao ponto na reta numérica, a gente chama de abscissa. Então, esses números aqui, nós chamamos de abscissas na reta numérica, tá bom? Então, o -3, ele é a abscissa de que ponto? Do ponto A. O número 0, ele é o quê? Ele é a abscissa do ponto O. O 4 positivo, ele é a abscissa do ponto B. Então, os números são chamados de abscissas na reta numérica, tá bom? A abscissa de um ponto, tá? Então, como eu falei aqui, ó, o número -3, ele é a abscissa de que ponto? Do ponto, do ponto A. O ponto B, tá? O ponto B, ele está com que abscissa? Com o número 4. O C, ele é a abscissa de quem? Do -1. Então, eu vou aqui no -1 e coloco quem? O ponto C. Então, no exercício que está lá no grupo, está falando sobre essa relação da reta numérica, sobre a questão de abscissa, e eu acredito que vocês vão conseguir, depois que assistir esse vídeo, tá? Lá no livro didático também tem o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer coisa, me chame lá para eu poder tirar a dúvida de vocês.